Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos mais uma vez com seu comentário, sua participação como opinião. Diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil, de norte a sul, leste a oeste ou mundo afora, você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. Você sabe que o Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Também é importante ver se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro foi a Manaus, capital do Amazonas. Esta é a 7ª visita do presidente Bolsonaro ao Amazonas desde que assumiu a presidência. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, não é? Acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. E, gente, durante o dia ele se reuniu com autoridades e religiosos, concedeu entrevista a uma emissora de TV local e visitou o Comando Militar da Amazônia. E também participou do evento Marcha para Jesus. Nós sabemos quem é o Criador. Nós sabemos para onde iremos e o que devemos fazer para termos a vida eterna. Somos passageiros nessa terra. Temos princípios, temos valores e temos o que defender. Não abrimos mão dos valores familiares. Somos contra o aborto, bem como contra quem defende também o aborto. Temos um só Deus, um só Senhor. Quem serve a dois senhores não é digno de nos representar. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós respeitamos as nossas crianças em sala de aula. Nós somos contra a liberação das drogas. Também somos contra a liberação dos jogos de azar no Brasil. Nós sabemos o que queremos. Temos um Senhor, que é o Senhor de todos nós. E como dito aqui, somente com Ele atingiremos o nosso objetivo. O Brasil e o mundo passam por momentos difíceis. Não temos um responsável. O mundo todo está sofrendo na política, na economia pós-pandemia. Sofremos também em virtude de uma guerra a 10 mil quilômetros de distância. Mas sabemos que esses momentos difíceis estão chegando ao seu final. A parte material brevemente se regularizará em nosso país. Agora vem a questão espiritual. Nós sabemos o que o outro lado quer fazer. Nós sabemos já o que eles fizeram no passado. E nós não queremos retornar a essa época sombria, onde imperava a corrupção, o desmando e o ataque à família brasileira. Somos o maior país cristão do mundo. Não é fácil ser presidente, mas nós sabemos que ele não dá uma missão que nós não possamos carregar o peso da mesma. Juntamente com esse povo maravilhoso e com Deus no coração, nós transformaremos esse grande país. Essa região mais rica do mundo, a região amazônica. O que falta para essa região
São pessoas cada vez mais comprometidas com o futuro dessa área. Ninguém tem o que vocês têm. Vocês têm tudo para ser o estado mais próspero do nosso Brasil. Deus nos deu riquezas minerais, biodiversidade, água em abundância e terras agricultáveis. Nós venceremos todos os obstáculos e transformaremos um Brasil melhor para todos. Após o Datafolha ser fortemente criticado por apresentar pesquisa com números que nem muitos petistas chegam a acreditar, e ser lembrado pelas pesquisas de 2018, onde Datafolha afirmava que Haddad venceria as eleições, e também depois do Instituto IPESP apresentar pesquisa, um dia depois do Datafolha, com números, totalmente diferentes, novo instituto preocupou apoiadores de Lula. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas em São Paulo, principal estado do país, para a corrida presidencial, aponta virada de Bolsonaro na pesquisa com vantagem de 4,1 pontos percentuais do presidente Jair Bolsonaro sobre seu principal concorrente Lula. Na versão estimulada, quando os nomes dos candidatos são mostrados aos eleitores, o atual presidente também lidera com 39,1% ou lidera com 39,1% das intenções de votos no estado paulista. O petista, por sua vez, apresenta 35%. Já quando a pesquisa engloba todo o Brasil, a pesquisa que sempre colocava o petista bem à frente, agora tem empate técnico. O petista com 40% das intenções de voto contra 35,2% de Bolsonaro, um empate caracterizado dentro da margem de erro. Com os dados apresentados, Bolsonaro fortalecido e petistas agora preocupados, trabalhando para tentar tirar Ciro Gomes da disputa, na esperança de que o petista fique com os votos do pedetista. Portanto, está aí dando muito o que falar, pesquisa apontando Bolsonaro à frente de Lula em São Paulo e em vários outros importantes estados do país. Por isso, no Twitter, por exemplo, nas redes sociais, muito destaque, também posicionamentos de apoiadores de Bolsonaro, contrapontos também de apoiadores de Lula. O pré-candidato à presidência, Lula, deve visitar Santa Catarina, mas sem aparecer nas ruas. A visita de Lula ao estado está prevista para os dias 2 e 3 de junho, em ambientes fechados, não nas ruas. A explicação do PT seria que encontros ao ar livre poderiam lembrar os tradicionais comícios e configurar campanha antecipada, o que é vetado, pela Justiça Eleitoral. Assim como Lula, o presidente Jair Bolsonaro também deve visitar Santa Catarina, mas no final do mês de junho, quando Bolsonaro deverá passar por Itajaí, onde será apresentado o projeto de construção de corvetas para a Marinha do Brasil, e uma possível participação do presidente na Marcha para Jesus no dia 25, ou uma data ainda a ser divulgada, de junho, em Balneário Camboriú. O que chamou a atenção é a diferença entre o petista e o atual presidente. Um com justificativas para não ir às ruas ou aparecer publicamente, e o outro em mais um grande evento nas ruas. Durante sua participação em programa da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que não vê sentido em culpar o presidente da República pela alta na inflação, já que outros países também registraram um descontrole inflacionário após as medidas econômicas que visaram mitigar os impactos da pandemia. Se a culpa da inflação no Brasil é culpa do presidente Bolsonaro, que não defendeu o lockdown durante a pandemia, de quem é a culpa da inflação recorde em 40 anos nos Estados Unidos? De quem é a culpa da inflação recorde em 30 anos em vários países da Europa? Quem é responsável pela inflação de 70% da Argentina, bem ao lado? Não é coerente isso, afirmou Constantino. O analista também argumentou que quem culpa Bolsonaro está míope, cego do ponto de vista ideológico e ignorante em relação à economia.
O governo federal destacou ações executadas em apoio aos caminhoneiros. Segundo nota do governo, as riquezas e recursos do Brasil são transportados de norte a sul graças aos esforços dos caminhoneiros. Infelizmente, o abandono histórico dos interesses dos trabalhadores e do cuidado das estradas vinha denegrindo esse trabalho. Para que os caminhoneiros possam seguir fazendo bem seu trabalho, o governo federal garantiu um investimento de cerca de 180 bilhões de reais para melhores condições de rodovias, zerou o imposto federal sobre diesel e abriu 500 milhões de reais em crédito para caminhoneiros. Além disso, o governo combateu a indústria da multa e os entraves burocráticos para motoristas, aumentando o número de pontos no limite da carteira de habilitação e estendendo a validade da carteira de 5 para 10 anos. Também foram construídos locais de repouso em rodovias, foi ampliada a fiscalização da tabela de frete e feita uma parceria com o SEST-Senat para atendimentos de saúde. As melhores condições para os caminhoneiros ajudam a reduzir seus custos e, assim, a brecar o aumento de preços nesse período de crise financeira global. Assim como os produtos transportados, os benefícios à categoria também chegam a todos os brasileiros, destaca a notícia do governo federal. Um novo cartão postal está cada vez mais perto da conclusão. Apenas 100 metros separam as duas frentes de trabalho no vão central da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que vai conectar Foz do Iguaçu, Paraná, a Presidente Franco, Paraguai. Até o momento já foram executados 84% das obras. A nova ponte internacional é uma iniciativa do governo brasileiro com gestão do governo do Paraná por meio de recursos e também recursos da margem brasileira da usina Itaipu. A ponte da integração entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco deverá gerar um novo impulso de desenvolvimento nas áreas de fronteira, inclusive na Argentina, além de possibilitar a conexão futuramente com o Chile e a Bolívia. Reivindicada há pelo menos 30 anos, a nova ligação rodoviária irá encurtar as distâncias entre os centros de produção de bens e serviços, facilitará o transporte de cargas e pessoas e gerará benefícios para o turismo. Chamou a atenção na capital goiana, onde Jair Bolsonaro esteve nesta última semana, a presença de um helicóptero plotado em homenagem ao presidente. A aeronave sobrevoou as regiões onde a comitiva presidencial passou. A aeronave pertence ao frigorífico Goiás, de propriedade do cantor Gustavo Lima, que mora em Goiânia. O artista é apoiador declarado e amigo de Bolsonaro e família. O helicóptero plotado com a bandeira brasileira e elementos em homenagem a Jair Bolsonaro. Há inclusive uma foto do presidente batendo continência logo abaixo das hélices. E também nas redes sociais muitos comentários a respeito. Na semana que teve o dia 25, dia de lembrar do trabalhador rural, a Secretaria de Comunicação do Governo elencou algumas ações que foram realizadas pela categoria. Segundo a SECOM, não há melhor forma para um governo homenagear alguém do que trabalhando e entregando melhorias à sua vida. E assim destacou os recordes do governo federal na entrega de títulos de propriedade para famílias de produtores rurais, que são exemplos, não é? O governo do Brasil já entregou mais de 340 mil títulos de propriedades rurais nos últimos 3 anos, permitindo às famílias produtoras acesso a crédito e assistência técnica e libertando essas famílias de atravessadores de grupos autoproclamados movimentos sociais. A propósito de crédito, no último Plano Safra, a nota destaca 2021-2022, o Plano Safra com 251,2 bilhões de reais em apoio governamental, ajudando o agronegócio a faturar 1,13 trilhão de reais apenas em 2021, com uma colheita estimada em 253 milhões de toneladas. Para a safra 2022-2023, a previsão de colheita é de 271,8 milhões de toneladas. Toda essa produção alimenta o Brasil e o mundo. E com o trabalho de relações exteriores do governo, nossos produtores contam com mais 201 mercados que foram abertos nos últimos 3 anos. A SECOM menciona ainda as medidas do governo que oferecem maior segurança aos trabalhadores rurais.
Além de operações coordenadas entre nossas forças de segurança, o governo também ampliou as possibilidades de autodefesa para quem mora nessas áreas afastadas. Ainda em 2019, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sancionou a Lei 13.870, que estendeu o porte de arma para toda a propriedade rural. A medida, aliada às políticas de segurança, possibilitou a redução histórica de invasões de terra por grupos terroristas. Outras medidas para facilitar a vida dos trabalhadores rurais. Em novembro de 2020, o Ministério da Agricultura lançou a plataforma digital de registro e gestão de tratores e equipamentos agrícolas, permitindo o registro oficial e sem custos de veículos agrícolas e seu trânsito em vias públicas, diz a notícia. A SECOM destaca que em fevereiro de 2021, o governo reduziu de 16% para 2% a alíquota do imposto de importação para autopeças de tratores quando não houvesse similares nacionais. E ainda houve medidas especiais para o período mais crítico da Covid-19. Através do Alimenta Brasil, milhares de produtores foram beneficiados durante a crise da Covid-19. O governo adquiriu 6,6 mil toneladas de alimentos e doou a 115 municípios, gerando uma renda média de R$ 6,9 mil anuais para cada família, não é? R$ 6,9 mil para cada família de pequenos agricultores. Concluindo o resumo feito pela SECOM, as ações para o produtor rural, então, com esse destaque especial. O Senado discute o projeto de lei 1388/2022, que autoriza a educação domiciliar no país, conhecida popularmente como homeschooling. A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados, está na Comissão de Educação. O relator é o senador paranaense Flávio Arnes. O texto aprovado pela Câmara foi um substitutivo, não é? Substitutivo da deputada também paranaense, a Luísa Canziani, ao projeto do deputado Lincoln Portela, o mineiro, não é? Segundo o texto atualizado, o estudante que optar pelo ensino domiciliar deve estar matriculado em uma instituição de ensino que deverá acompanhar a evolução do aprendizado. Os pais ou responsáveis devem ter escolaridade superior ou educação profissional tecnológica em curso reconhecido. A comprovação da formação deve ser apresentada à escola no momento da matrícula, gente. Se o projeto virar lei, as regras devem entrar em vigor 90 dias depois da publicação. Há muitos pais aguardando ansiosamente, não é, o quanto antes, essa aprovação. E o presidente Bolsonaro já sinalizou, passando no Senado, a Câmara analisa, enfim, vai para o presidente sanciona e transforma em lei. A deputada Luísa Canziani disse que a aprovação do homeschooling representa uma conquista para as famílias que praticam essa modalidade de ensino. É uma vitória para todos aqueles que acreditam na liberdade, no pluralismo político e, sobretudo, em uma educação mais inovadora e de mais oportunidades, ressaltou ela. O projeto pode enfrentar resistência no Senado, já que ele é apoiado pelo governo e, por conta disso, alguns senadores opositores podem esquecer a importância de um projeto assim para tentar barrar, sobretudo por política, o andamento no Senado. Será que isso pode acontecer? A cantora Anitta falou sobre seus embates com o presidente Jair Bolsonaro em entrevista à revista norte-americana Interview, publicada aí nessa última semana. Segundo a cantora, o presidente a odeia e faz menções ao seu nome como estratégia na internet. Ou em outras palavras, gente, quer dizer, quando a Anitta faz aquelas críticas, aliás, tem alguns artistas que quando criticam Bolsonaro, o resultado é sempre o contrário, é um elogio, não é? Então não se sabe o motivo, talvez você saiba, não é? A Anitta, outros artistas aí que costumam criticar ou bater no presidente, parece que a função da crítica vira totalmente ao contrário do que eles esperam, vira um elogio. Ele me odeia, ele diz isso em voz alta. Mas agora entendo que a estratégia dele é usar meu nome apenas para criar aí ruídos, não é, na internet. E não vou deixá-lo fazer isso, afirmou a cantora. Com isso, a Anitta disse que decidiu parar de usar diretamente o nome do presidente e passará a apelidá-lo de Voldemort, vilão da saga Harry Potter. Então, estou evitando dizer o nome dele. Eu o chamo de Voldemort, declarou.
Na entrevista, a cantora afirmou ainda que, por ser crítica do presidente, sua família recebe ameaças. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante o acesso à internet gratuitamente em banda larga móvel para alunos da rede pública de educação básica que fazem parte de famílias inscritas no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, não é? Chamado de Internet Brasil, o programa foi criado em dezembro de 2021 por meio de medida provisória e contempla os alunos que cursam os ensinos fundamental a partir do 3º ano ou médio em escolas públicas, municipais ou estaduais, inclusive em comunidades indígenas e quilombolas e nas escolas especiais sem fins lucrativos que atuam exclusivamente nessa modalidade. Em fase inicial, o governo federal vai disponibilizar chips e pacotes de dados em cidades que já são atendidas pelo programa Nordeste Conectado. O projeto piloto prevê a distribuição e manutenção de cerca de 700 mil chips. De acordo com o Ministério das Comunicações, o programa viabiliza aos alunos o acesso a recursos educacionais digitais, amplia a participação deles em atividades pedagógicas não presenciais, contribui para a ampliação do acesso à internet e para a inclusão digital de suas famílias. Além disso, a medida leva apoio às políticas públicas que necessitem de acesso à internet para sua implementação, incluídas as ações de governo digital. O Ministério das Comunicações ficará responsável por implementar e coordenar o programa com auxílio do Ministério da Educação no monitoramento e na avaliação, podendo utilizar serviços de organizações da sociedade civil. A implantação da medida deverá ocorrer de forma gradual, dependendo da disponibilidade de recursos, dos requisitos técnicos para a oferta do serviço e de outras disposições estabelecidas pelo Ministério. De repente, no primeiro momento, todo mundo pode estranhar. Poxa, mas em momento onde os brasileiros, a absoluta maioria, tem acesso à internet móvel, chip, enfim. Na verdade, há muitos lugares do Brasil que isso não acontece. Falta internet, falta acesso e escolas, sobretudo no interior de algumas regiões do país. Então, esse programa vem justamente sanar esse problema. Por isso, é de uma importância significativa, porque permite o acesso a uma parcela importante, não é, dos nossos estudantes à internet em pleno ano de 2022, quando muitos não têm esse acesso sem custos. Mais uma semana que chega, as eleições cada vez mais próximas, muito vucu-vucu, ruídos de um lado, de outro. Nos últimos dias aí a repercussão da desistência de João Dória. E agora, o que essa nova semana tem para o povo brasileiro no campo político? A expectativa aí é o quê? Que o nível de ataques, sobretudo ao presidente Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, aumente significativamente por parte daquela parte da imprensa extremista, que é alguns veículos com seus comentaristas totalmente militantes da esquerda, não é? Que vão trabalhar para bater cada vez mais no presidente. Se você abrir alguns portais aí, é de cabo a rabo, de ponta a ponta, bate e bate e bate. Todo tipo de crítica, mais crítica do que nunca. Então a tendência é só aumentar, sobretudo aí pesquisas indicando empate técnico, virada, o fortalecimento, enfim, no caso do presidente Bolsonaro. De outro meio também, na área do petista Lula, outro dos principais candidatos aí, a expectativa de pressão em cima de Ciro Gomes para que este desista. A esperança petista é que com a desistência de Ciro Gomes, Lula possa ter mais chances. O PDT já fala que em alguns estados há traição a Ciro Gomes, não é? O presidente do PDT, relata isso, e Ciro Gomes mantém o pé firme, diz que não desiste de forma alguma. Agora vamos ver, tem a Simone Tebet aí também caminhando, e outros nomes em andamento que não representam praticamente nada, ou representam praticamente nada aí em termos de força eleitoral, pelo menos até o momento, são as abóboras, né? E dizem que com o andar da carroça é que as abóboras vão se ajeitando. Então vamos aguardar o que tem essa nova semana de novidades no campo político. Tenho uma coisa para contar para vocês. Este é um texto muito especial, escrito por um brasileiro nascido em Curitiba, mas residente nos últimos anos em Santa Catarina,
e que ficou ainda mais conhecido agora nestes últimos dias, após um acidente com seu Fusca, acidente que infelizmente levou sua vida e a vida de seu fiel escudeiro, um cachorro. Eu descobri há 2 anos atrás que eu estava morrendo, conta ele neste texto. Em um dia de manhã que eu poderia morrer sem mais nem menos, eu percebi isso. Foi um choque quando descobri e me dei conta de que sonhos e planos poderiam não se realizar. O sonho de ter um apartamento poderia ser em vão. A faculdade poderia não chegar ao fim. E assim eu não iria trabalhar com o que eu gostava. Iria viver o restinho da minha vida trabalhando com o que me trazia dinheiro, mas não felicidade. Depois que eu descobri que eu não teria mais muito tempo de vida, eu resolvi mudar drasticamente. Pensei por semanas o que eu poderia fazer com o tempo que me restava. Pensei em inúmeras possibilidades de como eu iria terminar de viver minha vida. E a única certeza que eu tinha era de que eu precisava fazer algo que me fizesse feliz, em primeiro plano. Então decidi que iria conhecer o mundo, viver intensamente cada segundo e aproveitar o máximo possível o tempo que me restava. Sendo assim, nesses últimos 2 anos, fiz isso. Eu visitei 9 países, fiz inúmeros amigos, passei muitas dificuldades, ganhei muitos presentes e fui feliz vivendo dessa maneira. Eu vivi esses 2 anos como nunca antes em minha vida. Me senti vivo a cada despertar e com um medo gigante de não acordar no outro dia para continuar fazendo isso. E porque eu decidi falar disso, só agora, para vocês. Porque só agora que eu me dei conta de que precisava contar, de que precisava avisar você sobre isso, que eu estou morrendo e que vocês também estão. A morte nos rodeia e nem nos damos conta. Vamos sobrevivendo dia após dia e não percebemos que estamos morrendo. Você está morrendo, sua família, seus amigos estão morrendo e em vez de vocês viverem de verdade, apenas sobrevivem. Agora que você sabe que está morrendo, assim como eu, agora que você já sabe que tem pouco tempo de vida, que tal sair dessa sua zona de conforto e segurança e ir viver algo que te faça se sentir vivo, algo intenso e real que te traga felicidade? Texto de Jesse Koss, que viajava com seu cão pelo mundo com um Fusca. Eles sofreram um acidente de carro com seu Fusca nos Estados Unidos, conforme vimos a repercussão no Brasil e até no mundo. Ele e seu cão faleceram no acidente. Pense nisso. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Mário Corteza e Jô Santos, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.